Oi, pessoal! Eu vim falar para vocês hoje sobre uma doença muito comum na população brasileira, que é a gota. A gota atinge cerca de 1 a 5% da população, sendo muito mais comum nos homens. Trata-se de uma doença em que há o acúmulo de ácido úrico nas articulações, levando a um quadro de inflamação. A dor da gota é uma dor intensa que aparece rapidamente. Normalmente, a primeira crise acontece de manhã cedo, quando o paciente acorda já com aquela dor intensa. E a localização mais comum dessa crise de gota é o dedão do pé. A gota também pode afetar tornozelos, joelhos, mãos, cotovelos e virtualmente qualquer articulação do teu organismo pode sofrer com uma artrite gotosa. É uma doença causada, então, pelo depósito de cristais de ácido úrico na articulação, que leva a um quadro de inflamação local. O paciente que tem gota também pode evoluir para a formação de tofos gotosos, que são pequenas bolsas, às vezes até mesmo grandes, com um conteúdo de ácido úrico que vai se formando nas articulações, então em cotovelos, em mãos, em joelhos, nos pés, são bastante comuns em pacientes que têm o ácido úrico muito alto por um tempo muito prolongado. Esses pacientes devem tratar sempre a longo prazo para tentar diminuir bastante o ácido úrico do sangue e ir reabsorvendo não só o ácido úrico das articulações, como também desses tofos. Além disso, o paciente com gota, ele pode ter um acúmulo de ácido úrico nos rins. Então, o paciente elimina muito ácido úrico via renal, na urina, e pode fazer a formação de pedras mesmo, cálculos renais. Então, o paciente que tem dor articular, tem cálculo renal, tem que sempre ficar atento para a possibilidade de ser um quadro de gota. Alguns pacientes me perguntam, e essa é uma pergunta muito frequente, sobre a alimentação nesses quadros. A gente sempre orienta a diminuir o consumo de carnes, de embutidos, de miúdos, frutos do mar, todos os alimentos que são muito ricos em purinas, que é o substrato para a formação do ácido úrico. Esses pacientes devem também evitar bebida alcoólica, sendo que o principal vilão é a cerveja, é a pior bebida para o paciente com gota, porque ela desencadeia crises recorrentes. Então, se você tem gota, tem que diminuir a quantidade de alimentos ricos em purina e tem que diminuir, com certeza, aí, as bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja. Alguns estudos também demonstram um aumento de risco de crise quando há um consumo excessivo de refrigerantes, que são ricos em um tipo de açúcar que se chama frutose. Ela também pode desencadear crise, então eu também não devo trocar uma cerveja por um refrigerante. Ah, mas eu não posso comer nada de carne? Pode moderadamente. Hoje, a alimentação do paciente com gota deve ser equilibrada e balanceada, e não extremamente restritiva, porque o paciente acaba não fazendo. Então, se você tem gota, procure o seu reumatologista para tratar adequadamente ao longo do tempo. A gota não tem cura, ela tem controle, então você não pode interromper esse tratamento, porque as crises vão voltar. Ah, doutor, e qual é o problema de eu ter crises frequentes de gota? O problema são as sequelas que ela vai trazer ao longo do tempo. A sua articulação vai sofrer erosões, deformidades, e aí a partir de um certo tempo você vai acabar tendo dor crônica e que já não é uma dor só da artrite, daquela fase inflamatória, vai ser uma dor persistente. Então, nada disso a gente deseja para o paciente com gota. Por isso, o tratamento deve ser feito de forma permanente. Procure sempre o seu reumatologista para tirar as dúvidas.